Bom dia, turma. Professor Baldo aqui. Na aula de hoje nós vamos começar a falar a respeito dos compostos orgânicos. E, inicialmente, o primeiro composto orgânico do qual iremos falar são os carboidratos. Bom, diferente da água e dos sais minerais que nós vimos anteriormente, que são substâncias inorgânicas, os carboidratos são substâncias orgânicas, ou seja, eles vão apresentar em sua composição química o elemento carbono. E, no caso do carboidrato, eles são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, sendo o monossacarídeo a unidade básica de qualquer carboidrato. E a gente vai estar falando, esclarecendo um pouquinho a respeito do que são esses monossacarídeos logo à frente. A primeira coisa que vocês precisam ter noção é que carboidratos eles apresentam duas funções básicas nos seres vivos. É a função energética e função estrutural. Um exemplo de carboidrato com função energética, nós temos o amido. E um exemplo de carboidrato com função estrutural, nós temos a celulose, que é extraída da madeira, no nosso caso, para a produção de papel. É utilizada a madeira do eucalipto, mas em outras plantas esse carboidrato também vai estar presente, compondo a estrutura da planta, dando suporte a ela, ok? Sendo que a fórmula que normalmente utilizamos para representar carboidrato é o CXH2OY, conforme vocês estão vendo aí na tela, tá? Diferente da água, que a gente representa a água só como H2O, o carboidrato, a fórmula base dele é isso aí que vocês estão vendo aí na tela, ok? Os carboidratos eles são classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Essas divisões nas classificações dos carboidratos é uma forma de facilitar o entendimento das particularidades que há em cada carboidrato, sendo que o termo sacarídeo, que é utilizado nas classificações dos carboidratos, é uma forma de indicar que justamente essa molécula que você está estudando, que você está avaliando, ela é um carboidrato. Bom, os monossacarídeos, eles são a versão mais simples dos carboidratos, tá? Sendo que uma molécula de monossacarídeo, ela pode conter de 3 a 7 átomos de carbonos em sua estrutura, ok? Sendo que o nome desses monossacarídeos é dado baseado no número de carbonos mais o sufixo "-ose". Por exemplo, se você tem um monossacarídeo que é formado por 3 carbonos, a gente vai chamar ele de trioses. Se você tem um monossacarídeo que é formado por 4 carbonos, a gente vai chamar isso de tetraose. Um monossacarídeo que ele é formado por 5 carbonos, ele vai ser chamado de pentose. No caso que apresentar 6 carbonos, vai ser uma hexose. E o que apresentar 7 carbonos será uma heptose. Ou seja, o número de carbonos mais o sufixo "-ose para nomear, tá, cada tipo de monossacarídeos. Não se preocupe que vocês não vão precisar decorar os carbonos, todos os tipos de carbonos e variedades que apresentam nos monossacarídeos, ok? A gente vai focar somente em 2 tipos de monossacarídeos que apresentam uma função biológica significativa, ou seja, que é mais importante, tá, do ponto de vista da biologia. Então, os monossacarídeos que têm importância biológica são as pentoses e a hexose. Observe que a fórmula representativa desses monossacarídeos, você tem C5H10O5, ou seja, ele vai apresentar 5 carbonos, 10 hidrogênios e 5 átomos de oxigênio, que tem relação com aquela fórmula que eu mostrei para vocês lá no início da aula, ok? A mesma coisa para as hexoses. Hexose, 6 carbonos, hidrogênio, 12, oxigênio, 6. Tranquilo? Vamos lá então. As pentoses, elas são basicamente chamadas de ribose e desoxirribose, sendo que a ribose ela vai estar presente na nossa molécula de RNA e a desoxirribose vai estar presente na nossa molécula de DNA, certo? E essas duas moléculas vão compor o nosso material genético, que vai ser responsável por controlar todas as funções de um ser vivo. Toda função de um ser vivo ela vai passar pelo RNA e pelo DNA. E o DNA e a molécula de RNA, eles vão ser respectivamente formados por suas ribose e desoxirribose, que são um tipo de pentose, ok? Com relação às hexoses, nós temos a glicose, galactose e a frutose, que são já carboidratos que vão fornecer, na verdade, energia para o ser vivo. Nós extraímos a energia que nós precisamos a partir desses 3 carboidratos, basicamente, beleza? Sendo que
Esquematicamente, a gente costuma representar as pentoses na forma de um pentágono, como vocês podem ver na imagem azul, e as exoses a gente costuma representar elas na forma de um hexágono, como você pode observar na imagem em roxo, beleza? E essa representação eu vou estar utilizando para poder explicar o próximo grupo de classificação dos carboidratos. O outro grupo de carboidratos são os disacarídeos, tá? Que eles, na verdade, eles são formados pela união de dois monossacarídeos. Então, um monossacarídeo de um tipo e outro monossacarídeo se unem quimicamente, certo? Que a gente chama de síntese de desidratação ou síntese por desidratação, que é um processo no qual, para você poder ligar esses dois monossacarídeos, você acaba produzindo como um produto também uma molécula de água, ok? Então, um monossacarídeo se unindo a outro monossacarídeo, ele vai estar formando o disacarídeo e esse processo vai estar resultando na produção da água, certo? Sendo que o disacarídeo, ele vai ter também função energética, certo? E normalmente os alimentos que a gente consome, como algumas frutas, eles vão apresentar esse carboidrato, o seu carboidrato, na verdade, na forma de disacarídeo. E os tipos de disacarídeo que nós temos é a maltose, a sacarose e a lactose, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar em algum dado momento da vida de vocês. A maltose, ela vai ser obtida a partir da união de uma molécula de glicose com outra molécula de glicose, certo? A sacarose, ela já vai ser produzida a partir da união entre uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Já a lactose, ela vai ser produzida a partir da união de uma molécula de glicose com uma molécula de galactose. E onde é que você vai estar encontrando esses disacarídeos? A cana-de-açúcar e a beterraba são excelentes fontes, tá, da sacarose, ok? Inclusive a cana-de-açúcar e a beterraba em alguns locais, elas são utilizadas na produção do açúcar refinado que a gente acaba utilizando no dia a dia em casa, certo? Então ele é obtido a partir disso, ou seja, aquele açúcar que você consome em sua casa, ele é nada mais nada menos do que uma sacarose, certo? Já a lactose a gente acaba ingerindo ela a partir do leite, seja ele leite de vaca, leite de cabra, enfim, leite materno, eles são fontes, tá, de lactose, que é um carboidrato também que é importante para a obtenção de energia. E a maltose, ela já não é tão comum no nosso cotidiano, mas ela vai estar sendo obtida normalmente da cevada. Um exemplo disso é que a maltose ela costuma ser utilizada na produção de algumas bebidas alcoólicas. Bom, a aula de hoje vai até aí, ok? Próxima aula a gente vai estar falando um pouquinho mais de polissacarídeos, que é um pouquinho mais complexo, mas nem por isso menos interessante, nem por isso mais difícil, certo? Então eu peço que para a próxima aula vocês deem uma lida na página 40 a 42 e, se possível, já adiantem a leitura da página 43 a 45 para vocês terem um pouco mais de noção sobre o conteúdo que a gente vai estar abordando na próxima aula, tá certo? Tchauzinho e bom estudo!